Você sabia que mesmo após uma cirurgia bem realizada, pacientes com câncer de próstata de alto risco podem apresentar recorrência da doença nos anos seguintes? E se fosse possível melhorar esses resultados começando o tratamento antes da cirurgia? Foi exatamente isso que o estudo Proteus, publicado no New England Journal of Medicine e apresentado na plenária da ASCO nesse final de semana, buscou avaliar. O Proteus foi um estudo fase 3 randomizado, duplo cego, realizado em 184 centros de 18 países, incluindo mais de 2.100 pacientes com câncer de próstata localizado ou localmente avançado de alto risco, candidatos à prostatectomia radical. A maioria dos pacientes apresentava doença bastante agressiva, com Gleason 8 ou superior, além de níveis elevados de PSA ou tumores localmente avançados. Os participantes foram divididos em dois grupos. Um grupo recebeu terapia de deprivação androgênica, conhecida pela sigla ADT, associada à apalutamida, e o outro grupo recebeu ADT associado a placebo. O tratamento foi administrado por aproximadamente 12 meses, ou seja, 6 meses antes da cirurgia e 6 meses após a prostatectomia radical. E os resultados foram bastante relevantes. A taxa de resposta patológica completa ou quase completa foi de quase 10% no grupo tratado com apalutamida, contra apenas 1% no grupo controle. Além disso, as margens cirúrgicas positivas comprometidas pela doença caíram de 42% para 20%, ou seja, caíram praticamente pela metade. Além disso, a sobrevida livre de metástases em 5 anos foi de quase 80% no grupo apalutamida, comparada a quase 74% no grupo placebo. Isso correspondeu a uma redução de 20% no risco de desenvolver metástases. Outro dado importante foi o tempo até a necessidade de um novo tratamento oncológico, que aumentou de 41 meses para 74 meses, que é bastante relevante na nossa prática clínica. Mas antes de mudar a nossa prática, precisamos analisar algumas limitações do estudo. Primeiro, ainda não houve demonstração de ganho em sobrevida global. Em câncer de próstata localizado, esse é um desfecho que normalmente exige muitos anos de acompanhamento. Segundo, o estadiamento dos pacientes foi realizado predominantemente com exames convencionais, ou seja, tomografias e cintilografia óssea. O PET-PSMA, que hoje é muito mais sensível para detectar doença metastática, só foi incorporado ao estudo cerca de 3 anos após o início do recrutamento. Isso significa que alguns pacientes podem ter entrado no estudo com doença metastática microscópica não identificada pelos métodos disponíveis na época. Por isso, ainda não sabemos se os mesmos resultados serão observados em pacientes estadiados desde o início com o PET-PSMA, como fazemos atualmente. Hoje a gente sabe que até 30% dos pacientes com doença localmente avançada podem ter doença metastática ao PET-PSMA. Além disso, quase todos os participantes tinham doença muito agressiva, com Gleason 8 ou mais, o que limita a extrapolação dos resultados para pacientes de risco intermediário ou alto. Também aguardamos mais dados sobre qualidade de vida, especialmente em relação à função sexual, continência urinária e aos efeitos de longo prazo de 1 ano de bloqueio androgênico intensificado. Mas mesmo com essas ressalvas, o Proteus representa um marco importante na uro-oncologia, porque pela primeira vez um estudo fase 3 demonstrou que uma estratégia perioperatória intensificada pode melhorar desfechos patológicos e reduzir o risco de metástases em pacientes com câncer de próstata de alto risco. Estamos possivelmente diante de uma nova era no tratamento curativo do câncer de próstata. Se vocês quiserem saber mais a respeito de novidades da ASCO 2026, me siga e curta aqui se você gostou do conteúdo e compartilhe com quem vocês acharem que possa ser importante. Obrigada!